Vai fluir em Deus. Deus vai fluir através da tua vida, através da tua casa. Vai começar um fluir do Senhor extraordinário na tua vida. Oh, Pai, nós consagramos o nosso dia, nós consagramos a nossa semana, nós consagramos tudo que somos, tudo que temos no teu altar, Pai. Oh, Deus, nós cremos na tua presença, nós cremos que o Senhor é o Deus que está acima de tudo. Nós cremos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, juiz dos juízes. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu poder e nós consagramos a nossa semana, a nossa casa, a nossa vida nas tuas mãos. Oh, Pai, nos blinda agora, abra os nossos ouvidos para que a gente possa te ouvir, abra os nossos olhos para que a gente possa te ver. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Pai, estar cheias, fluindo da tua presença, para que a tua presença seja perceptível em nós. Oh, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais e fala conosco nesta manhã. Nós queremos te ouvir. Oh, Pai, que a tua presença já esteja estabelecida nestes lares, que a sua presença já esteja estabelecida aqui na minha casa, como eu estava orando agora. Estabelece a tua presença, que seja o Senhor falando através de mim, que seja o Senhor fluindo através de mim, mas que não seja eu, Pai. Me usa, Senhor, me usa para trazer a palavra que cura, a palavra que salva para a vida das tuas filhas agora, em nome de Jesus. Que esteja aqui, Pai, as pessoas que o Senhor deseja. Traga para esse tempo de devocional aqui as pessoas que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória é tua, Senhor. Aleluia. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família. Algo novo vindo. Quem crê que tem algo novo vindo? Tem um fluir de Deus novo para a tua vida. Tem um fluir de Deus novo para a tua vida. Travando aqui, mas não é a internet, eu acho que é o meu telefone. Vamos ver se vai aí. Deu uma travadinha, mas voltou, né? Meu telefone, eu acho que ele não tá legal. Não é a internet, eu acho que é meu telefone. Mas vamos lá, vai dar certo. Deus vai fluir aqui. Ai, ter o fluir de Deus. Você vai fluir. Coloca, já começa declarando aí. Eu vou fluir em Deus. Bom dia, Fran. Saudade, amiga. Eu vou fluir em Deus. Já coloca aí. Você vai fluir em Deus. Já declara aí. Eu vou fluir em Deus. Fluir, gente, é seguir aquilo que Deus tem preparado para mim, para você. É as coisas andarem, é a gente fluir, é o curso do rio fluir. Fluir para a vida em abundância que o Senhor tem preparado para mim e para você. E eu quero começar hoje lendo o Salmo 121, vocês vão entender. Hoje a palavra é bem palavra mesmo, tá? Eu quero vocês muito atentas. Nós vamos falar já sobre 4 pecados que precisam ser vencidos para você fluir em Deus. Então, hoje tá denso, mas assim, gente, se a gente não ter entendimento do que está nos impedindo de fluir em Deus, se a gente não começar a ter entendimento do que está nos impedindo de viver a vida em abundância que Deus tem preparado para nós, a gente não vive. Por isso que às vezes a gente vai ficando tão travada. E aí parece que as coisas não acontecem. Aí parece que as coisas acontecem com os outros, mas não acontecem comigo. Né? Então a gente precisa entender o que nos impede de fluir em Deus. E hoje nós vamos entender isso juntas, tá? Então Salmo 121, ele fala assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Então onde os meus olhos têm que estar? Meus olhos têm que estar onde? Em Deus, para os montes, porque o meu socorro vem do Senhor. Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eu preciso começar a entender que o meu socorro
o que eu preciso vai vir somente de Deus. Não vem de pessoas. Mas, Deus pode usar pessoas para me abençoar? Deus pode. Só que você precisa entender que esse fluir vem de Deus. Por isso, a tua conexão, o teu olhar, a tua palavra, o que sai da tua boca, os teus pensamentos tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus. Amém? Para eu fluir em Deus, eu tenho que estar olhando para o alto. Eu tenho que estar com os pensamentos, com a minha fala alinhada com os pensamentos do Senhor. Amém? Então levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Eu amo esse salmo. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda, ele não vacila. Ele não vacila, ele não dorme. O Senhor é quem te guarda. E o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quer dizer, nada vai te atingir. Se você tiver com os olhos fixos aonde? Em Deus. Para nada te atingir, para o sol de dia não te queimar e para a lua à noite também não, você precisa estar com os olhos atentos para o Senhor. O Senhor te guardará de todo o mal, e já vai recebendo isso na tua vida. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Esse Salmo 121, a gente tem que ler ele todo dia, né? Pra gente lembrar que o nosso olhar, nossos pensamentos, a nossa fala tem que estar alinhada com o Senhor, que eu tenho que estar olhando para o alto e não para a circunstância. Entender que o meu socorro, a minha provisão só vem de Deus, não vem de ninguém. Que Ele não dorme, que Ele não vacila. E que Ele me guarda de todo o mal e que Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Gente, a gente precisa ler isso todo dia. Já marca aí, Salmo 121. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa, coloca a mão no teu coração e declara: tudo que eu preciso está dentro de mim. Já está dentro de você. Às vezes a gente fica numa busca externa. Às vezes a gente fica buscando externamente, com bens, com pessoas, com coisas, ou querendo ouvir pessoas, de algo que já está dentro. Tudo que você precisa, escreve isso, que vocês precisam guardar isso. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Escreve isso. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Para de buscar fora. E olha que forte isso. O que já está dentro. Para de buscar fora o que já está dentro. Agora está dentro de você. Neste instante está dentro de você. Não é amanhã, não é ontem. É nesse instante. Você possui Deus habitando dentro de você. Você crê nessa verdade? Declara: tudo que eu preciso está dentro de mim. Quer dizer que você já tem tudo dentro de você. Você não precisa ficar nessa busca incessante insaciável de algo externo. Porque o externo nunca vai te saciar. Oh, Senhor, vem Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. O externo nunca vai te saciar. E todo exagero externo é falta de algo em Deus. Tudo que você busca muito fora é porque está faltando você entender que já está dentro de você. Amém? Tá fazendo sentido aí? Tá fazendo sentido aí? Deus não está dormindo dentro de você. O que a palavra aqui fala? Que Ele não dorme, Ele não vacila. Então o Senhor, Ele não está dormindo dentro de você. Ele não está descansando. Deus está dentro de você para operar salvação, para operar milagres, para operar as bênçãos que Ele quer derramar dentro de você, para você fazer você, tua casa, viver a vida em abundância que Ele já preparou para você. É por isso que Ele habita dentro de você. Só que Ele jamais opera algo, Ele jamais faz algo
que não seja através da tua visão e da tua fé. Você é o canal para Deus fazer. Vocês estão me entendendo onde eu estou querendo chegar? Você é o canal para Deus fazer. Ele jamais vai operar algo que não seja mediante, que não seja através da tua visão e da tua fé. Você precisa estar vendo. Você precisa estar vendo o que eu digo assim, você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa olhar para o alto. Talvez a tua circunstância você não veja nada, mas a tua fé vê. A tua fé enxerga. A tua fé está com os olhos fixos no alto, no monte, no socorro. Vocês estão entendendo? Porque o poder de Deus, ele se manifesta através de você. Tem que já estar dentro. Tem que já ter visão. Tem que já ter fé. Porque você é o canal. Você tem que estar. E nós vamos falar já sobre isso, que foi algo que o Senhor me despertou esse final de semana, que eu preciso falar para vocês. A gente precisa estar... Os nossos pensamentos têm que estar andando junto com os pensamentos de Deus. Eu não posso andar separado. E a gente vai falar já disso. Agora a gente vai ler Lucas 17, 21. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia, tá? Então já abrem uma Bíblia aí. Mulher de Deus, mulher da Bíblia. Vamos lá. Lucas 17, 21. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está em você. Está na Bíblia. Não adianta você falar, aqui está ele, essa pessoa tem mais Deus, essa pessoa pode orar mais porque ela tem mais Deus. O poder de Deus está em você. Você tem poder para orar sobre a tua vida. Você tem poder para orar sobre a tua casa. Você tem poder para orar sobre os teus filhos. Você tem poder para orar sobre o teu casamento. Você tem poder para orar sobre a tua vida financeira. Você tem poder para orar sobre uma cura. Você tem poder para orar sobre a tua empresa. Você tem poder habitando em você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O poder está dentro de você. Tem horas que a gente pede oração. Ai, fulano, ora pra mim, porque você acha que a pessoa tem uma vida maior com Deus. Mulher, o poder de Deus está dentro de você. Abra a tua boca, começa a falar com o teu Deus e começa a profetizar. Porque o poder de Deus está dentro de você. Ele habita em você. Declara, eu tenho o poder de Deus em mim. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus. Declara. Vamos, gente. Nossa, eu tô tão cheia, eu tô sentindo tanta presença do Senhor, eu não sei se vocês estão conseguindo sentir daí, sabe, mas é um novo tempo que o Senhor, há algo novo vindo, tem um novo tempo do Senhor para ser derramado na nossa vida, na nossa casa, e a gente não pode ter nada impedindo esse canal, não pode ter nada entupindo o canal que faça você fluir no Senhor, não pode ter nada entupindo o canal do fluir de Deus, do rio de Deus na nossa vida. Nada mais pode entupir esse canal. Até agora, talvez você tenha vivido uma vida onde o canal entupido, onde parece que não flui, parece que não vai, o Espírito Santo não flui, a presença não flui, as coisas não fluem, porque está entupido. Mas hoje, em nome de Jesus, esse canal vai desentupir, vai desobstruir, em nome de Jesus. Porque o poder de Deus, você vai entender que o poder de Deus está dentro de você. Você não precisa de ninguém para chegar ao trono. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não está falando, vai através de fulano, vai através de ciclano. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansada, você que está sobrecarregada. Isso daí não estava para eu falar aqui. Tem alguém que está precisando ouvir hoje isso e já está em lágrimas. Deus está te falando, vinde a mim. Você que está cansada e sobrecarregada, eu vou te dar alívio, diz o Senhor. O meu poder habita em você. Oh, Jesus. Você não precisa de ninguém intermediando. Você não precisa de nada intermediando. Vai até Ele, vai para o trono. Porque Ele já habita em você. Você não precisa de nenhum intermédio. Nada, de ninguém. O trono é acessível porque o trono está em você. Você consegue entender isso?
Amém? Forte, né, gente? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Alguém vai colocando aí pra mim. Eu sei que tá forte, Deus tá falando, mas vamos pôr nos versículos aí pro pessoal que tá entrando não se perder. 2 Coríntios. Então, nós começamos lendo Salmo 121. Lemos Lucas 17, 21, que fala que o poder de Deus está em nós. Algumas versões falam está entre nós, mas outras versões falam, a NVI fala está em você. Agora nós estamos lendo 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha isso. É Deus que faz que nós e vocês permaneçam em Cristo. Ele nos ungiu, você é ungida do Senhor, nos selou como sua propriedade. Abed, eu declaro cura sobre a tua vida. Fica até o final que o Senhor vai falar com você. E você tem poder, já declara, coloca a mão na tua cabeça e declara, no poder do nome de Jesus, eu declaro cura. Coloca a mão na tua cabeça, porque o poder está em você. Não fique esperando ninguém orar por você. Não fique esperando ninguém ir até você orar por você. Entenda agora que o poder está dentro de você e Deus pode te curar agora, através do que está em você. Do que flui em você. Coloca a tua mão na tua cabeça e declara. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém? Glória a Deus. Eu estou trazendo alguns versículos para vocês entenderem que o que eu estou falando está na Bíblia. Deus está falando que Ele colocou o Espírito Santo em nós, que Ele nos ungiu, que Ele nos selou como propriedade. Você é dele. Você é dele. Você é propriedade do Senhor. Você é ungida do Senhor. Declara aí. Escreve essas coisas para vocês não esquecerem. Eu sou ungida e propriedade do Senhor. Você é ungida e propriedade do Senhor. Eu sou ungida e propriedade. Eu sou propriedade dele. Ele é meu dono. Tá forte o poder do Senhor aqui hoje, hein? Vamos lá. Você é o canal e tem toda a responsabilidade. Se você não desenvolver sua maneira de crer, de acreditar, a fim de cooperar com Deus, você limita Deus. E você vai entender o que eu tô querendo dizer já já. Se você não desenvolver dentro de você essa fé, esse acreditar, a fim de você começar os teus... O que tem que cooperar? Os meus pensamentos têm que cooperar com Deus. A minha fala tem que cooperar com Deus. As minhas atitudes têm que cooperar com Deus. Porque senão, sabe o que eu faço? Eu limito o poder de Deus. E tem muitas mulheres, o Espírito Santo, enquanto eu estava preparando essa palavra, ele falou comigo, tem muitas mulheres limitando o meu agir. Tem muitas mulheres que não estão vivendo tudo que eu tenho para elas porque estão limitando o meu poder através dos pensamentos, do medo, da culpa, através da fala, através do complexo de inferioridade. Você está limitando o agir de Deus na tua vida. Você precisa cooperar com Deus, porque senão, o que a palavra fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que cooperar com meu Deus para que as coisas aconteçam, porque senão eu limito. Não é que Deus é limitado. Deus pode todas as coisas. Só que Ele habita em mim. A partir do momento que Ele está em mim, para as coisas acontecer através de mim, para fluir em mim, através de mim, eu tenho que estar cooperando com meu Deus. Os meus pensamentos, a minha fala, a minha atitude tem que estar cooperando com o Senhor. Essas 3 coisas, anota aí. Pensamento, fala e atitude.
Eu vou anotar, porque isso também não estava anotado aqui. Eu preparo a palavra, mas o Espírito Santo na hora vai falando e parece que não vai mudando tudo porque tem um direcionamento. Mas olha, é tão precioso. Então vamos lá. Pensamento, fala, atitude. Tem que cooperar com Deus. Pensamento, fala, atitude. Isso aí. Obrigada, Jé. Deixa eu grifar aqui. Pensamento, fala e atitude tem que cooperar com Deus. Tá? Deus será tão grande dentro de você o quanto você permitir que Ele seja. Olha que forte. Deus será tão grande, o tamanho de Deus dentro de você é determinado por você mesmo. O quanto você tem permitido a grandeza de Deus dentro de você. Para pensar. Hoje a gente vai refletir muito aqui. O quanto você tem permitido a grandeza de Deus dentro de você. Olha, gente, 330 mulheres aqui na live. Aperta mais foguinho, coraçãozinho aí. Aperta mais foguinho, coraçãozinho aí pra gente entregar essa live para mais mulheres. Pensamento, fala, atitude tem que cooperar com Deus. Amém? Amém? O meu pensamento tem que estar alinhado com Deus, com os de Deus. Então Deus vai ser tão grande dentro de você o quanto você permitir que Ele seja. Tá? E Ele também será tão pequeno o quanto você o obrigá-lo a ser. Vou repetir. Ele será tão grande quanto você permitir que Ele seja. E Ele também será tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Uau! Como que tá essa permissão? Porque essa permissão, ela é de acordo com o teu pensamento, com a tua fala e com a tua atitude. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu me sinto inferior, quando eu deixo o medo me dominar, eu tô fazendo o quê? Diminuindo o agir de Deus na minha vida. Eu tô deixando Ele pequeno. Pequeno. Estão entendendo? Tá fazendo sentido aí? Palavra forte. Nem eu imaginei que ia ser tão forte essa palavra. Gente, eu preparei ela agora às 4 da manhã, vou falar pra vocês. Ontem eu não consegui preparar e eu preparei ela agora às 4 da manhã. E foi tão forte o que o Espírito Santo fez aqui comigo. Foi tão forte o que o Espírito Santo fez aqui comigo. Tô desde as 4 da manhã aqui preparando essa palavra. E foi tão forte o que o Espírito Santo fez aqui que eu não imaginava. Amém? Então, quanto você tem diminuído o agir de Deus? Os seus pensamentos têm que estar alinhados com o de Deus. Direcione a sua mente para a vitória. Direcione a sua mente para a bênção. Deus é teu socorro. Deus é tua abundância. Deus é teu êxito. Deus é tua vitória. Deus só tem bons pensamentos. Deus não é pessimista. Deus não pensa nada ruim. Deus não tem pensamentos ruins. Os pensamentos de Deus são só bons, são só pensamentos positivos. Deus não tem pensamentos negativos. Quando eu tenho pensamento negativo, eu limito o agir de Deus, porque não compactua, não encaixa com os pensamentos que Deus tem a meu respeito, que Deus tem das coisas, que Deus tem das pessoas. Quando eu olho para uma pessoa e eu julgo, eu falo mal, eu denigro a imagem dela, quando eu faço isso, meu pensamento, eu estou diminuindo Deus em mim. Quando eu critico, quando eu amaldiçoo, quando eu falo um palavrão, eu estou fazendo o quê? Diminuindo Deus em mim. Porque Deus é socorro, Deus é abundância, Deus é êxito, Deus é vitória. Eu tenho que estar aumentando o poder de Deus em mim, não diminuindo. Deus será tão grande em você, o quanto você permitir que Ele seja. E Ele também será tão pequeno o quanto você o obrigar a ser. Então, quando você mente, quando você reclama, quando você murmura, quando você critica, opina na vida alheia, você não tem nada a ver com a vida das pessoas. Quando você julga, você está fazendo o quê? Obrigando Deus a ser pequenininho. Agora, quando eu
Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, não deixa o medo me dominar. Declaro palavras de bênção todos os dias sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Quando eu não reclamo, eu não murmuro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. O que acontece? Deus vai crescendo, Deus vai crescendo, Deus vai crescendo, Deus vai crescendo, Deus vai crescendo dentro de mim. Porque Ele não tem limite. Amém? Imagina duas pessoas, imagina que você vai trabalhar, quem aqui já trabalhou com o marido? Quem aqui já trabalhou com o marido? Imagina duas pessoas que trabalham juntas. Pode ser você e o marido, você e uma pessoa, você e seu chefe, você e seu sócio, sua sócia. Como pode duas pessoas trabalhar juntas se não estiverem de acordo? Dá certo? Quando vocês dois não estão de acordo em algo, o que acontece? Não flui. Não é assim? Quando você e seu marido, se vocês trabalham juntos, se vocês não estão de acordo em algo, não flui. Não é? Se você e seu sócio não estão de acordo em algo, não flui. Não é assim? Não flui. É impossível você trabalhar com alguém que não esteja de acordo. É impossível as coisas darem certo se vocês não tiverem concordância. Um casamento é um trabalho em conjunto. Você e seu marido. Se vocês não têm concordância, não dá certo. Não é assim? Tem que haver concordância. Para andar e trabalhar com Deus, você tem que ter concordância com Deus. E aqui é onde eu queria chegar com vocês. Aqui foi onde Deus me despertou esse final de semana. Se a gente não tiver concordância com Deus, se você não enxertar a consciência de Deus, a sua consciência, não vai fluir. Tá? Jugo desigual não prospera. Eu já li esse versículo na Bíblia várias vezes, mas eu nunca tinha pensado que a gente pode ter jugo desigual com Deus. Já pensou que você pode ter jugo desigual com Deus? A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se coloque em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Quando eu lia sobre jugo desigual, eu sempre pensei em casamento. A gente sempre fala, né? Olha, não casa com quem você tem jugo desigual, porque não prospera, não dá certo. Dananã. Só que você já parou para pensar que muitas vezes a gente tem jugo desigual com Deus? Porque o meu pensamento está totalmente o contrário do meu pensamento. O meu pensamento é que não vai dar certo, que não vai fluir, que não vai acontecer, porque para mim nada dá certo. E o pensamento de Deus vai dar certo, eu tô com você, eu sou teu pai. Só que quando eu tenho esses pensamentos ruins, eu tô abafando Deus. Eu tô impedindo o agir de Deus. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Alguém anota aí pra mim. Cadê minhas mulheres aí pra estar atentas anotando os versículos? Cadê minhas mulheres sábias? A Marcela não tá aí hoje? Cadê a Marcela? Vamos lá. Então, o meu pensamento, ele não pode ter jugo desigual com o de Deus. Se os pensamentos do Senhor são pensamentos grandes, são bons pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, porque é porque a palavra fala que Deus só tem bons pensamentos. Aí se o meu é ruim, como que Deus faz algo? Como que Deus cumpre algo? Tá jugo desigual. Não vai dar certo. Isso virou uma chave em mim esse final de semana. E eu espero que vire em você também. Jugo desigual não prospera. Por isso que você tem que ter uma intimidade com o Pai, a ponto de começar a entender quais são os pensamentos dele a teu respeito. Os pensamentos dele no que você tem orado, no que você tem buscado. Isso só consegue com intimidade. Só com intimidade. Renova a tua mente. Pense constantemente em vitória, em abundância. Porque os pensamentos que Deus tem a seu respeito
Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal. Então, os pensamentos de Deus a teu respeito o tempo todo é de abundância, é de vitória. E quais têm sido os teus pensamentos? Quais têm sido os teus pensamentos? Jugo desigual não prospera, nem com Deus. Porque se o Espírito Santo, se o Senhor habita dentro de mim, se o Espírito Santo habita dentro de mim, só que o meu pensamento é de que acho que não vai dar certo, pra mim nada dá certo, pra mim tudo é mais difícil, porque só pra fulano dá certo, isso aqui não sei, e Deus vai dar certo, eu tô com você, você é filha amada, eu tô abrindo a porta. O jugo é desigual, eu abafo, eu diminuo o poder de Deus em mim. Vocês estão entendendo? Jugo desigual não prospera. Jéssica maravilhosa, você tá aí, minha linda. Jéssica também é da época, ó, lá da pandemia, Jéssica. Das mulheres sábias. Então a gente precisa renovar a nossa mente. Renovar. A oração e a palavra de Deus produz a fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, ó, oração produz a fé. A fé, junto com a oração e com a palavra de Deus, faz eu não parar, faz eu permanecer. E isso me faz andar de cabeça erguida. Deus quer você andando de cabeça erguida, como uma filha amada, vitoriosa do Senhor, olhando somente para o Senhor. Embora você talvez não veja nada, seu futuro pareça escuro, olha para o Senhor, pense grande como o Senhor pensa, tenha grandes objetivos como Ele tem. Você tem uma única vida para viver, você só tem essa vida. Por isso não se arraste no pó. Deus não te fez para viver uma vida se arrastando no pó. Não viva com consciência de fracasso, porque esses não são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Sua vida é preciosa para o Senhor. Não passe essa vida se arrastando no pó. Pense grande. Tenha grandes objetivos. Porque esses são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Deus é positivo. E para dar certo, você também precisa ser. Deus é positivo. Escreve aí. Deus é positivo. E eu preciso ser. E eu também preciso ser. Porque senão não dá certo. Imagina, eu não sei quem aí já é assim. Você é super positiva, você acha que tudo vai dar certo, você é uma pessoa pra frente, animada, teu marido, tudo é negativo. Ou você, tua mãe, você convive com alguém que é super negativo. Dá certo? É fácil lidar? Fica mais difícil fluir, gente. É muito mais difícil fluir. O quanto é ruim conviver com alguém negativo. Agora você imagina o Espírito Santo que habita dentro de você ter que conviver com você que é negativa. Como que as coisas acontecem? Como que flui? Não flui. Porque se a primeira coisa que você olha é o lado ruim das coisas. A primeira coisa que você deixa de tomar é o medo, é a culpa, é o complexo de inferioridade por aquilo que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E você continua com aquele complexo de inferioridade da tua adolescência, do que te falaram um dia lá na adolescência. Chega! Chega! Isso já foi! Já foi! Deus é positivo e para dar certo você também precisa ser. Você não vai esquecer mais dessa palavra que jugo desigual não prospera nem com Deus. Para ele fluir, ele depende de você. Deus é positivo e para dar certo você também precisa ser. O endereço, sabe qual que é o endereço de Deus? Qual que é o endereço de Deus? Vamos ver se vocês acertam. Qual que é o endereço de Deus? Qual é o endereço de Deus? Qual o endereço de Deus? Se fosse para você mandar uma carta para Deus hoje, qual endereço você colocaria? Não. Não é a Bíblia. Isso mesmo.
O endereço de Deus é o seu endereço. O endereço de Deus é o seu endereço. Não é a Bíblia, gente. A Bíblia é um livro que ficou para nós, que tem toda a palavra dele, mas ele é vivo. A Bíblia é um livro. Deus é vivo. Ele habita dentro de você. Dentro de você. O endereço dele é o teu endereço. Eu sou o endereço do Senhor. Muito bom, é isso mesmo. Eu sou o endereço do Senhor. Vou até anotar aqui. Coloca aí o endereço de Deus. Não, escreve o que a Gélia escreveu aí. Sou eu o endereço do Senhor. Escreve isso. Como que ela colocou aqui? Sou eu o endereço do Senhor. Sou eu o endereço do Senhor. O endereço do Senhor é o meu endereço. Se for para mandar uma carta para Deus, eu tenho que colocar o meu endereço. Porque Ele habita em mim. Dentro de mim. Eu sou morada. Eu sou casa. O endereço de Deus é o meu endereço. Por meio do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habita dentro de você. Isso é forte. Por meio do Espírito Santo, que lá no começo a gente leu. O que a gente leu lá no começo? Lucas 17, 21, que a gente leu logo no início. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está em você. Eu sou reino. Eu sou morada. Eu sou o endereço. E isso por meio do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, habita em você. E tá com você, por onde você vai. Se você vai levar teu filho na escola, ele tá com você. Se você vai trabalhar, ele tá com você. Se você vai na casa de alguém, ele tá com você. Ele habita em você. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto. Isso é tão precioso, gente. Olha o entendimento que Deus está nos levando a ter. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Eu nunca ministrei, acho que uma palavra assim. Tão profunda da presença do Espírito Santo. Tão profunda da presença do Espírito Santo. Porque a única coisa que eu preciso é cooperar com o Espírito Santo. Porque os pensamentos que ele tem a meu respeito, a teu respeito, são só bons pensamentos de vitória, de bênção, de cura, de milagre. Oh, aleluia! Então vocês entenderam. Aqui eu já falei, praticamente já foi toda a palavra. Eu só preciso te lembrar uma coisa. Na verdade, 4. 4 pecados que você precisa vencer para você fluir em Deus. Para você não ficar entupindo o seu canal de comunicação com Deus. A gente precisa trazer à memória o que pode estar nos impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh, eu escrevi tanto agora de manhã, pra vocês verem que eu tô desde as 4 da manhã escrevendo. Ó, agitando meu dedinho, por causa da tinta da caneta. Tá vendo? Não adianta, gente. Eu já tentei usar o tablet, mas eu sou do papel e da caneta. Eu gosto de escrever. Olha meu caderno. Esse aqui eu comecei há uns 4 meses atrás, ó. É meu caderno devocional. Já vou ter que arrumar outro. Quero arrumar um caderno. Eu gosto de caderno grande, assim, sabe? Preciso arrumar outro já. Ó, o jeito que tá. Então vamos lá, pra gente finalizar, que já são 6:18. 4 pecados que a gente precisa vencer pra fluir em Deus. Primeiro pecado, e tem muita gente que paralisa por causa disso, é ódio. Eu preciso vencer o ódio. Se você conservar ódio no coração, Deus jamais pode fluir em você e através de você. Porque primeiro ele flui em mim para depois fluir através de mim. Amém? Primeiro ele flui em mim para depois fluir através de mim. Com ódio no coração, Deus jamais pode fluir. Quando eu falo jamais, é jamais. Ódio por alguém, ódio por alguma situação. Esse ódio, esse espírito não perdoador é o maior inimigo da tua fé. Com ódio, Deus não flui. Amém? Então, e agora eu quero pedir para o Espírito Santo do Senhor trazer à nossa memória
Senhor, agora traga memória sobre esses pecados que pode estar impedindo o seu fluir em nós. Traga a memória coisas que a gente precisa perdoar, ódio que a gente precisa tirar de dentro de nós, culpa, medo, inferioridade. Traga a memória, porque nós queremos colocar diante do Senhor, para que o Senhor cure isso em nós, em nome de Jesus. Deus vai trazer a memória, tá? Deus vai te trazer a memória por esses dias, hoje, amanhã, fica atenta. Deus vai te trazer a memória, talvez situações do passado, que até hoje está aí dentro, isso está impedindo o fluir de Deus em você. E na hora que Deus trazer a tua memória, você vai colocar teu joelho no chão. Você vai pedir perdão para o Senhor. Você vai liberar isso. Você vai abençoar as pessoas, a pessoa que te fez algum mal. Porque você depende disso para o Senhor começar a fluir através de você. Amém? Mateus 6, 14 e 15 fala o seguinte. Porque se... Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a você. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoa as suas. É simples assim. Se você perdoa o teu irmão, o teu marido, a tua mãe, a tua sogra, o teu chefe, o teu funcionário, se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se Deus não perdoa, não flui. Simples. Simples. E tudo fora isso é mentira. Não tem como Deus fluir se você tem ódio e falta de perdão com alguém. Por isso que a gente fala que a falta de perdão, o ódio, o que acontece? Trava a vida da pessoa. Porque Deus não flui. O Espírito Santo, ele continua morando em você, mas ele não flui. E aí parece que nada dá certo. A pessoa fica presa. Então, se você perdoar as pessoas, Deus te perdoa. Se não, Deus não perdoa. É simples. É simples. Não tô falando que é fácil. Tô falando que é simples. Ser fácil é diferente de ser simples. Né? Deu pra entender? Na hora que fala de perdão, todo mundo fica meio assim, né? Mas sem perdão, sem liberar perdão com ódio do coração, Deus não vai fluir. Enquanto você se odiar ou odiar alguém, você vai se destruir. Você vai se destruir. O ódio, a falta de perdão, ela destrói mais a pessoa que odeia e que não perdoa do que o outro. Sabia? Ela destrói mais você do que o outro. A melhor maneira de perdoar alguém é abençoar. Abençoar. Abençoa teu esposo. Abençoa o teu ex-marido. Abençoa a tua sogra. Abençoa o teu irmão, tua irmã. Abençoa teu ex-chefe. Abençoa a pessoa que te feriu. Abençoa. Uma forma de abençoar, igual colocou aí, perdoar, é muito difícil. É porque você não começou a abrir a tua boca para abençoar. Começa a abrir a tua boca para abençoar a pessoa. O perdão começa a fluir em você. Você para de ter maus pensamentos sobre aquela pessoa. E como eu disse, é simples, mas não é fácil. Começa a abençoar. Abra a tua boca para abençoar. Senhor, abençoa. Abençoa fulano. Prospera. Abençoa. Isso vai te libertando. Isso vai te libertando. O Espírito Santo volta a começar a fluir através de você. E na hora que você percebe, você já não tem maus pensamentos a respeito daquela pessoa. Porque entrou bons pensamentos. Para os maus pensamentos sair, precisa colocar bons pensamentos. Faz sentido? Isso serve para nós também. Porque tem gente que se odeia, que não se perdoa. Então você precisa liberar bênção sobre a tua vida também. Então você só vai conseguir perdoar a partir do momento que você começa a conseguir abençoar.
Começa a abrir a tua boca para abençoar a pessoa que você odeia ou que você não consegue perdoar. Abençoa. A Mainara tá aí, linda, maravilhosa. Deus te abençoe. Amém? Abra tua boca para abençoar. Teu ex-marido te traiu, te maltratou, te largou, fala mal de você. Faça ao contrário. Porque eu quero o Espírito Santo fluindo em mim. Eu não vou deixar nada entupir o canal. Eu não vou deixar nada entupir o fluir do Espírito Santo em mim e na minha vida. Então eu vou abrir a minha boca e eu vou abençoar. Amém? Com ódio, Deus não flui. Ponto. Com falta de perdão, Deus não flui. E não adianta você se auto-enganar. Porque aí você vive essa vida e parece que nada acontece. Parece que nada acontece. Parece que você fica rodando atrás do próprio rabo. Não é assim? Por quê? Tá com ódio. Tá sem liberar perdão. Se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa. É simples assim. E tudo fora isso é mentira. Com Deus, gente, não tem jeitinho. A gente precisa começar a entender isso. Com Deus não tem jeitinho. Ah, eu tenho esse ódio no coração, eu tenho essa raiva, eu tenho essa falta de perdão aqui. Ah, mas Deus vai fazendo, Deus vai fluindo. Não tem jeitinho, a palavra é simples. Se perdoar, eu perdoo. Se não perdoar, eu não perdoo. E se não tem perdão, não tem conexão, não tem fluir. Ele continua habitando em você, ele continua te amando. Eu não tô falando aqui, eu não tô colocando em xeque o amor de Deus por nós. Mas eu tô colocando que não tem fluir. Tudo fica pesado. Sem o fluir do Espírito Santo, tudo fica pesado. O ódio te destrói. Então agora você vai começar a abrir a tua boca para abençoar. Se você não abençoar, você não vai ser curada. Quando você começa a abrir a tua boca para abençoar quem te feriu, quem falou de você, quem te julgou, as bênçãos começam a vir primeiro sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Isso serve para o bom e para o ruim. Tem uma frase que eu gosto muito, não é da Bíblia, tá? Fala assim: se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá que primeiro sujar as tuas mãos. Vou repetir. Se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá que primeiro sujar as tuas mãos. Então, quando eu acuso, quando eu julgo, quando eu falo, quando eu fofoco sobre alguém, eu estou primeiro sujando a minha mão. Só que quando eu abençoo, quando eu falo palavras prósperas, quando eu falo bem da pessoa, quando eu interrompo uma fofoca, eu estou também o quê? Limpando as minhas mãos. Tá vindo para mim primeiro. Porque primeiro tudo vem em mim. Forte, né, gente? Essa frase me tocou também. Se deseja sujar o rosto dos outros com barro, terá que primeiro sujar as tuas mãos. Se você não se livrar do ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Com ódio, o Espírito Santo não flui. Ficou claro isso? Não existe cura, não tem milagre. Seu ódio impede o fluir do poder de Deus. Deus continua habitando dentro de você. Deus continua te amando, mas você precisa se livrar do ódio para ele fluir. Amém? Então, o primeiro pecado que é o ódio. Segundo pecado é o medo. Medo não vem de Deus. Quem me segue aqui sabe que eu falo isso quase todas as lives. Medo não vem de Deus. 2 Timóteo 1,7, Deus não te deu espírito de medo, mas ele te deu poder, amor e equilíbrio. Então eu preciso ficar claro para mim que medo não vem do Senhor. Toda vez que eu sentir medo, eu tenho que repreender, falar: eu não aceito esse medo no meu coração, porque Deus não me deu medo, ele me deu poder, amor e equilíbrio. Todas as vezes que você sentir medo, você vai declarar isso: Deus não me deu medo, Deus me deu poder, amor e equilíbrio, tá? 2 Timóteo 1,7, tá? Isso tá na palavra, tá? Então, sentiu medo, repreende e declara: Deus não me deu medo, Deus me deu poder, amor e equilíbrio. O que você tem medo é o que você atrai. Semelhante atrai semelhante. Tá com medo de algo? A chance daquilo acontecer aumenta. Porque o que você tem medo é o que você atrai.
Porque quando você tem medo, o diabo tem um canal aberto para atingir você. O medo abre um canal para o diabo te atingir. Deu para entender? Fecha a brecha do medo. Deus está te falando hoje. Fecha a brecha do medo. Medo de doença, medo de morrer, medo de algo acontecer. Medo, porque minha tia teve câncer, minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer, eu vou morrer de câncer. Você vai pôr as coisas na cabeça, é o que o inimigo quer, você com sentimento de medo, achando que tudo vai acontecer com você. E aí o poder da destruição começa a fluir. Ao invés de fluir o Espírito Santo, flui o poder da autodestruição. Sabe, gente, tem momentos da nossa vida que a gente tem que viver mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Pega isso também, que isso também foi precioso. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que viver mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Porque eu não posso ficar olhando para as circunstâncias. Eu tenho que olhar para o alto. Se eu olhar para as circunstâncias com os seus olhos, com os meus olhos, com o meu sentido, se eu olhar para um momento, se eu olhar para o que está acontecendo com a minha percepção, com o meu medo, Satanás me destrói. Ele acha brecha. Mas se eu fecho os meus olhos e eu olho para Deus, entendendo, igual a gente leu lá no início, Salmo 121, levantarei os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que andar de olho fechado, olhando somente para o alto, porque aí ele não deixa o teu pé vacilar, ele te guarda. Fez sentido aí? Então, primeiro, ódio, falta de perdão. Segundo, medo. Terceiro pecado, inferioridade. Complexo de inferioridade. Cheia de complexos. Vive frustrada. A pessoa que vive frustrada é a que mais fala dos outros. A pessoa mais fofoqueira que mais fala dos outros é a pessoa frustrada, sabia? Porque é mais fácil eu denegrir alguém, é mais fácil eu falar de alguém do que eu mudar em mim, porque eu me sinto frustrada. Vive falando dos outros. A frustração, ela te faz criticar o outro. Tá? Você precisa começar a olhar para você com os olhos do Senhor. Porque as coisas que têm valor para Deus são diferentes do que o que tem valor para nós. Lucas 16:15. Lucas 16:15 fala assim: o que entre homens é elevado, perante Deus é abominação. O que para o homem é elevado... Que lindo, Laís, que Deus te visite agora nesse leito de hospital, te cure, que você sinta a presença do Espírito Santo agora. Lucas 16:15, o que entre homens é elevado, o que é importante entre os homens, perante Deus é abominação. Então talvez você se sinta inferior porque você está olhando para o que é elevado para os homens, do que é importante para homens. Só que o que é importante para os homens é abominação para o Senhor. Para onde você tem olhado? Onde está seu coração? Entregue hoje o seu complexo de inferioridade a Deus. Você não é inferior. Você é filha de Deus, do Deus vivo. Você é filha amada. Você tem dentro de você todo o poder e todos os recursos. E Deus está esperando você se curar disso para te libertar e para fluir através de você. Imagina, você é endereço de Deus. Oh, Pai, todo o complexo de inferioridade na vida dessas mulheres, de diminuição, de frustração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro quebrado. Essas mulheres vão começar a ter os teus pensamentos, em nome de Jesus. Você vai orar para Deus hoje, entregando esse complexo de inferioridade, falando que isso não te pertence. Você vai pôr teu joelho no chão na hora que acabar a live. E você vai falar com Deus. Na verdade, eu quero que vocês falem sobre tudo isso com o Senhor. E o quarto pecado para a gente encerrar é o pecado da culpa. Culpa. Então, primeiro, vamos recapitular. Ódio, falta de perdão. Segundo, medo.
Terceiro, inferioridade. E quarto, culpa. Enquanto você sofrer de culpa, Deus jamais pode fluir através de você. Culpa não vem de Deus. A culpa não vem de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo será novo. Eis que surgirão coisas novas. Lembra o louvor que a gente começou a live? Algo novo vindo. Algo novo vindo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você não precisa carregar a culpa. Ele morreu naquela cruz para carregar a culpa por você. Eis que tudo se fez novo. Novo. Então, com a culpa, Deus não flui. Culpa não vem de Deus. O sangue de Jesus tira a culpa. Há poder no sangue de Jesus. Vamos entender aqui com duas coisas. Judas traiu Jesus. A culpa dele virou arrependimento e virou desespero. Ele não buscou perdão, mas carregou a culpa sozinho. E ele acabou que tirou a própria vida. Porque a culpa, ela consome. A culpa te gera ansiedade, a culpa te gera depressão. A culpa, ela vai te consumindo. Então, Judas traiu Jesus. Só que ele não curou essa culpa. A culpa virou arrependimento, que virou desespero. Ele carregou a culpa sozinho, aquela culpa que Jesus carregou na cruz. Por ele também. Olha que forte. E acabou que ele tirou a própria vida. Pedro negou Jesus 3 vezes. Chorou, a palavra fala que ele chorou amargamente, sentindo profunda culpa. 2 Coríntios 5,17. Sentindo profunda culpa. Só que Pedro buscou restauração em Deus. Ele buscou restauração em Deus. E a culpa dele se transformou. Também estou impactada com essa palavra, gente. Pensar que foi agora, às 4 da manhã essa palavra. A culpa de Pedro se transformou em arrependimento e missão. E ele voltou mais forte. Porque ele se perdoou. Ele pediu para Deus tirar essa culpa dele. Ele foi para o colo do Pai. Ele buscou restauração em Cristo. Então, culpa sem Deus é condenação. Igual Judas. Culpa sem Deus leva a condenação. Culpa com Deus, entregue a Deus, é arrependimento e restauração. Arrependimento e restauração. Amém? Então, o que eu preciso? Rasgar meu coração para Deus. Quando eu curo essas coisas, você se enche de Deus. Você se enche de Jesus. O Espírito Santo começa a fluir dentro de você. Amém? Ele começa a fluir em você e através de você. Você cria a presença de Deus com a tua boca. Se você falar de salvação, o Jesus que salva aparece. Se você fala de cura, o Jesus que cura aparece. Se você fala de bênção, o Jesus que abençoa aparece. Se você fala de milagre, o Jesus que faz milagre aparece. Começa a abrir a tua boca e clamar o Jesus que você quer. Oh, aleluia! Qual Jesus você tem trazido? Você nunca vai trazer Jesus. Você nunca vai resplandecer Jesus falando de medo, falando de culpa, falando dos outros. Nunca! Qual Jesus você tem clamado? Quando você fala de salvação, o Jesus que salva aparece. Quando você fala de cura, o Jesus que cura aparece. Quando você fala de milagres, o Jesus que faz milagres, ele aparece. Por qual Jesus você tem clamado? Só que quando você fala de ódio, quando você fala de medo, quando você fala dos outros, quando você fala de inferioridade, quando você reclama, não é Jesus que você está trazendo. Não é Jesus que está fluindo. Oh, aleluia! Ele é limitado pelos teus lábios, por tuas palavras, porque ele flui através de você. Ele depende de você para fluir em você. Não que Deus seja dependente de nós, mas para fluir em nós e através de nós, ele depende de você.
Fale com audácia. Receba agora o dom da audácia. O dom da audácia. Você pode criar a presença de Jesus no seu lar, mulher sábia. É você quem cria a presença de Jesus no seu lar, por meio da palavra falada. E aí Jesus se encarrega de todos os teus problemas. De todos os teus problemas. Sua fé vai ser testada. Guarda o que eu vou te falar agora. Talvez você esteja passando por um momento de muita turbulação. Eu quero te falar uma coisa. A tua fé vai ser testada. Projetos pequenos, coisas pequenas, será testada por formas pequenas. Projetos grandes, coisas grandes, será testada de forma grande. Será testada de forma grande. Jamais pense que a sua fé seguirá sempre por um jardim de rosa. Será sempre flores. Não vai. Não foi assim com Moisés, não foi assim com Abraão, não foi assim com Davi, não foi assim com Jó, não foi assim com José. Você acha que vai ser comigo e com você? Você acha mesmo? Você passará por turbulência, qual Deus provará a tua fé. O que muda é quem está com você na fornalha. Lembra da palavra da semana passada? É isso que muda. É isso que muda. O que muda é eu me libertar de tudo que me impede o fluir de Deus em mim. Porque eu passar pela prova, sabendo que Deus está comigo, é uma coisa. Agora, eu passar pela prova sem saber que Deus está comigo porque eu tenho ódio, eu tenho medo, eu tenho inferioridade, eu tenho culpa, aí é outra. Amém? É essa a palavra de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a presença do Senhor esteja sobre mim e sobre você. A live vai ficar salva, então se alguém está com alguma dúvida aí das passagens, da Bíblia, de tudo, assista novamente. Essa palavra é aquela palavra para... Inclusive, eu quero que vocês me ajudem. Qual título vocês acham que eu ponho? Porque eu nem sei mais se eu posso, você vai fluir em Deus. Eu acho que tem algum título mais forte para eu pôr hoje nessa palavra, porque essa palavra vai ser aquela palavra que a gente vai ter que sempre estar voltando, não é? Vocês não acreditam? Vocês não têm essa percepção? Essa palavra vai ser aquela palavra que a gente vai estar sempre que está voltando nela. Qual título vocês acham que eu devo pôr nessa palavra de hoje? Alguém tem alguma ideia melhor do que essa de você vai fluir em Deus? Se alguém tiver, me manda aqui. Me manda aqui nos comentários enquanto eu vou orar. Porque, gente, essa palavra a gente vai ter que compartilhar com muitas mulheres. Com muitas mulheres, tá? Foi uma presença do Senhor muito forte. E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Compartilhe com outras mulheres. Escreva nos comentários o que Deus mais falou com você hoje. Os comentários, gente, eu recebo muito depoimento, muito testemunho do que... Boa, Mone. A Mone é a rainha dos títulos. Boa, Mone. Gostei. Vence esses 4 pecados para fluir em Deus. Boa, boa. Deus é positivo, eu também preciso ser. Boa também. Boa também. Deus está em você, acorda. Boa também. Boa também. Nossa, gente, vocês estão bom, hein? Começar a perguntar sempre para vocês o título. Muito bom. Ó, live salva. Eu quero que você comenta lá, porque muitas pessoas são impactadas. Muitas mulheres levam a assistir a palavra através do que você comenta lá. Então comenta, manda essa live no direct para o máximo de mulheres que vocês conseguirem, porque foi muito forte. Salva ela lá, salva essa live para ficar lá nos seus salvos e você. Essa live a gente vai ter que ler direto, ouvir direto, né? E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Pai, tudo que o Senhor falou conosco no teu altar. Oh, Deus, tira tudo que impede o teu fluir em nós agora, em nome de Jesus. Pai, que essas mulheres venham se perdoar, venham se curar. Todo espírito de medo, de complexo de inferioridade, de culpa, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu sangue. Há libertação no teu sangue. Há cura. Ah, Deus, há perdão, há perdão. O Senhor levou, Jesus, naquela cruz toda a culpa.
Oh, Deus, nos liberte dessa culpa, nos liberte dessa falta de perdão, nos liberte, Senhor, de tudo que não vem do Senhor, porque a gente quer fluir na Tua presença, a gente quer viver tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Guarda a vida dessas mulheres, visita cada uma, Espírito Santo, e venha incomodá-las esses dias, para que tudo que vem impedindo elas de fluir, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa trazer à memória, para que seja curado. A gente só cura o que a gente entende. Que Deus venha trazer ao teu entendimento tudo que vem te impedindo de fluir em Deus, em nome de Jesus. Guarda essas vidas, essas casas, Pai. Oh, Deus, agora guarda a entrada e a saída, assim como está lá em Salmo 121. Guarda a entrada e a saída das tuas filhas, Senhor. Unja elas, Pai. Reveste elas com a presença do Espírito Santo e com a tua armadura, para a glória e honra do Senhor. Que essas mulheres sejam bênção por onde elas colocarem a planta dos pés delas, Pai. Que elas possam resplandecer a tua presença por onde elas forem. Em nome de Jesus. Aleluia, toda a honra e toda a glória do Senhor, que você possa resplandecer a presença de Deus por onde você colocar a planta dos teus pés. Então abra um sorriso, sorria, seja grata, não fala de ninguém, bora viver a vida em abundância que Deus tem para nós, tá bom? Quinta-feira, 5h37, estamos aqui, espero todas vocês, quinta-feira, 5h37, que vocês viram que o negócio tá poderoso, né? Deus tá falando, Deus tá com pressa, Deus tem pressa para fluir em você. Deus está com pressa para fluir em você e através de você. A live está gravada, salva agora, vai ficar salva no feed, como todas as nossas lives, porque o que a gente quer é levar a palavra do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão e essa é a tua missão. Um beijo, fiquem com Deus. Até quinta-feira, 5h37. Tchau, tchau.